Vamos falar hoje sobre um conceito profundo e essencial no cristianismo: a graça de Deus. Para entendermos bem o que isso significa, vamos mergulhar em um versículo escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Esse versículo nos lembra de que somos salvos pela graça, e não por algo que possamos fazer ou merecer. Mas o que realmente significa ser salvo pela graça e por que Paulo coloca tanto ênfase nessa ideia? É importante começarmos entendendo quem foi Paulo e as circunstâncias em que ele escreveu essa carta. Paulo, também chamado de Saulo antes de sua conversão, foi um homem profundamente transformado pelo encontro com Jesus Cristo. De perseguidor dos cristãos, tornou-se um dos principais missionários e defensores da fé cristã. Ele escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso em Roma, e seu objetivo com essa carta era fortalecer e encorajar a igreja de Éfeso, que enfrentava desafios para viver a fé em meio a uma sociedade hostil. Nesse contexto, Paulo sabia que os efésios precisavam de um lembrete sobre o fundamento de sua fé, algo que os sustentasse. Ele os exorta a confiar na graça de Deus, essa dádiva que vem dele e que não podemos conquistar sozinhos. Essa introdução que Paulo oferece sobre a graça é revolucionária porque quebra a ideia de que precisamos fazer por merecer o amor de Deus. Paulo mostra que a graça é algo que nos é dado, independentemente do que fizermos, e isso é algo que muitos na igreja daquela época, e até hoje, ainda têm dificuldade de aceitar e entender. Assim, vamos olhar mais de perto esse versículo e entender como ele nos revela o coração de Deus e o seu amor por nós. Agora que compreendemos o contexto de Efésios e a intenção de Paulo ao escrever para os Efésios, quero convidá-los a lermos juntos o versículo de hoje, Efésios no capítulo 2, versículo 8. Pegue sua Bíblia, ou apenas acompanhe aqui comigo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essas palavras simples e diretas de Paulo contêm uma verdade transformadora. Observe como ele deixa claro que somos salvos não por algo que fizemos, mas por uma ação de Deus, através da graça. Esse versículo é como uma chave que abre nosso entendimento sobre o amor de Deus e a profundidade da salvação que ele nos oferece. Vamos agora refletir um pouco mais sobre o que Paulo quis dizer e como essa mensagem impacta nossa relação com Deus. Efésios no capítulo 2, versículo 8 nos oferece um ensinamento poderoso, mas para compreendê-lo profundamente, vamos dividir e explorar cada uma das partes desse versículo. Primeiro, Paulo diz que somos salvos pela graça. Aqui, ele fala sobre algo que é um presente, um favor imerecido de Deus. A graça é um dos conceitos centrais da fé cristã, pois ela revela o quanto Deus é generoso e misericordioso conosco. A salvação, de acordo com Paulo, não é um prêmio ou recompensa por nossos esforços, mas sim uma oferta de amor puro e imenso. A segunda parte do versículo, por meio da fé, nos mostra o caminho que devemos seguir para acessar essa graça. Paulo explica que a fé é o canal através do qual recebemos esse presente de Deus. Ele destaca que, para sermos salvos, é necessário confiar plenamente em Deus, aceitar sua graça e crer que Jesus é o Salvador que nos oferece vida eterna. Essa fé, então, é uma resposta ao presente que ele nos dá. É como um selo que completa a oferta de salvação, não como uma ação meritória nossa, mas como uma postura de coração aberta para aceitar o que já nos foi oferecido. A terceira parte do versículo, isso não vem de vós, reforça a ideia de que não temos mérito próprio nessa salvação. Paulo sabia que muitos poderiam ser tentados a pensar que a salvação depende de suas boas obras, de sua moral ou de suas conquistas espirituais. Contudo, ele é enfático ao dizer que isso não vem de nós. Em outras palavras, não podemos alcançar a salvação por nossa própria força. Esse ponto é tão relevante porque muitas vezes somos condicionados a achar que precisamos ser bons o suficiente para Deus. No entanto, Paulo nos lembra que a salvação não depende de nós, mas da misericórdia de Deus. Por fim, ele encerra com a expressão "é dom de Deus". Essa frase é como uma âncora que nos lembra do verdadeiro caráter da salvação. Ela é um dom, um presente que não pode ser comprado ou retribuído. Imagine um presente caro e raro que alguém lhe oferece sem pedir nada em troca. A graça de Deus é exatamente isso, um presente precioso, oferecido gratuitamente a cada um de nós. O valor desse dom é incalculável, pois custou a vida de Cristo na cruz, mas nos é oferecido sem nenhum preço. Refletir sobre Efésios no capítulo 2, versículo 8 nos leva a entender que a graça de Deus redefine completamente nosso relacionamento com Ele. Em vez de termos uma relação baseada em exigências e tentativas de sermos bons o suficiente, somos convidados a descansar no amor dele. É como um pai que estende os braços ao filho e o acolhe, não porque o filho fez algo de especial, mas simplesmente porque o ama.
Esse comentário sobre o versículo nos prepara para dar um passo adiante, entender como essa mensagem sobre a graça de Deus pode transformar não só a nossa vida espiritual, mas também as nossas relações, escolhas e até a maneira como enxergamos as dificuldades do dia a dia. Vamos agora ver como esses ensinamentos de Paulo podem ser aplicados no nosso cotidiano, trazendo uma nova perspectiva para os desafios e alegrias da vida. Agora que compreendemos a mensagem poderosa de Efésios no capítulo 2, versículo 8, vamos pensar em como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje. A graça de Deus, como um presente merecido, desafia a lógica de um mundo que, muitas vezes, valoriza o mérito, o esforço e as conquistas pessoais. Em nossa sociedade, somos constantemente incentivados a merecer coisas boas, a lutar e nos provar. Mas a graça de Deus é diferente, ela rompe com essa mentalidade, oferecendo salvação de forma gratuita. Quando entendemos que a graça é um dom de Deus e não depende de nossos esforços, isso pode trazer uma paz profunda. Em primeiro lugar, saber que somos salvos pela graça nos liberta de uma vida baseada na tentativa de ganhar o amor de Deus. Não precisamos carregar o peso da culpa ou do medo de não sermos bons o suficiente. A graça de Deus nos lembra que não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Deus já fez por nós. É como uma âncora que nos segura nos momentos de fraqueza e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando falhamos. Isso nos traz paz em meio aos desafios e nos dá forças para encarar os dias difíceis com a certeza de que Deus nos ama e está conosco, independentemente de nossos erros. Outro ensinamento importante é que, ao recebermos essa graça, somos chamados a oferecê-la aos outros. Assim como Deus foi generoso conosco, podemos ser generosos e compassivos com os que estão ao nosso redor. Em vez de julgarmos ou exigirmos que as pessoas mereçam nosso amor ou perdão, somos desafiados a oferecer graça a elas, mesmo quando falham conosco. A graça não nos transforma apenas por dentro, ela muda a forma como interagimos com os outros. Imagine como nossas relações seriam mais leves se fossemos mais prontos a perdoar, a oferecer uma segunda chance e a entender que todos somos falhos. Dessa forma, a graça que recebemos se reflete em atitudes de bondade e compaixão com os demais. Além disso, viver sob a graça de Deus nos ajuda a enfrentar os desafios com uma perspectiva diferente. Nos momentos em que nos sentimos fracos, ou quando falhamos em nossos objetivos e nos sentimos desanimados, lembrar que a nossa identidade não está nas nossas realizações, mas na graça que Deus nos deu, pode trazer alívio. Essa graça nos fortalece, não porque nós somos bons, mas porque o amor de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Isso nos capacita a sermos mais resilientes, sabendo que cada erro ou derrota é uma oportunidade para nos voltarmos a Deus e crescer, em vez de um motivo para desistir. Por último, a graça nos desafia a viver com gratidão. Saber que fomos salvos não por nossos méritos, mas pelo presente amoroso de Deus, deve nos encher de gratidão diária. A gratidão nos ajuda a ver a vida com outros olhos, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. Esse entendimento gera uma vida mais leve, onde as bênçãos são valorizadas e as dificuldades são vistas como oportunidades para depender mais de Deus. Quando vivemos em gratidão, atraímos também mais alegria para nossas vidas e para aqueles ao nosso redor. Viver pela graça é aceitar que, em meio à nossa imperfeição, há um Deus que nos ama e nos dá um valor imensurável. A graça nos ensina que, mesmo quando não conseguimos alcançar nossos próprios padrões de perfeição, ainda assim somos aceitos por Deus. Que essa verdade transforme nossa forma de viver, pensar e nos relacionar com os outros. Com esse entendimento, vamos nos lembrar diariamente que a graça de Deus está à disposição de todos nós. Ela é o que nos sustenta e nos conduz, nos dias bons e nos dias difíceis. Que possamos viver de maneira que honre essa graça, espalhando amor, compaixão e perdão. Ao longo dessas reflexões, fomos convidados a mergulhar na profundidade da graça de Deus, como Paulo descreve em Efésios no capítulo 2, versículo 8. Entendemos que a salvação é um dom, um presente dado por Deus, que não exige mérito nosso. Ela nos liberta das pressões do mundo e nos convida a um relacionamento mais profundo com o Pai, baseado não em nossas conquistas, mas na generosidade dele. A graça é a prova de um amor que nos alcança, independentemente de quem somos ou do que fizemos. Refletir sobre esse versículo nos faz perceber que viver pela graça nos liberta, trazendo paz, gratidão e uma nova forma de enxergar o próximo. É uma vida ancorada no amor e na misericórdia, que nos desafia a sermos também mais compassivos, acolhedores e gratos. Que possamos viver cada dia lembrando que a graça de Deus está sobre nós e que ela é o alicerce que nos sustenta. Que essa mensagem seja uma fonte de inspiração para nos relacionarmos com Ele e com os outros de maneira renovada e transformadora.
Se esta mensagem sobre a graça de Deus tocou o seu coração, quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vamos explorar juntos muitos outros temas inspiradores como esse. E se você sentiu que esse vídeo foi uma bênção na sua vida, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas com a palavra. Compartilhe também nos comentários o que este estudo sobre Efésios no capítulo 2, versículo 8 significou para você. Como a graça de Deus impacta sua vida. Sua experiência pode inspirar alguém que está lendo. Muito obrigado por assistir até o final. Que a graça de Deus esteja sempre com você e que possamos continuar juntos nessa jornada de fé. Nos vemos no próximo vídeo.